Eu convido você a abrir mais uma vez a tua palavra, a tua Bíblia. 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vou começar aqui no versículo 1. Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram e perseguiram, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão e comeu, e deram a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que me não matarás e nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou suas 2 mulheres, e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levou diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Amém, amados?
Glória a Deus. Nós vemos aqui nessa palavra que relata que o inimigo aqui, os amalequitas, quando Davi e seu exército não estava, aposta que não estavam na cidade, eles invadiram Ziclag, que era uma cidade dos filisteus. E Davi estava refugiado nesse lugar. E nós vemos que eles vêm e levam cativas todas as mulheres, porque na cidade os homens tinham ido à guerra, tinham saído, e ficou apenas as mulheres e as crianças. E diz a palavra que eles tomaram as mulheres que lá estavam. E está escrito aqui, levaram todos cativos. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, eles então encontraram a cidade queimada. Puseram fogo em tudo. E eles não encontraram os seus familiares. E às vezes nós lendo essa palavra, né? Nós precisamos então imaginar a situação. Nos colocar no lugar de Davi. Nos colocar no lugar dessas pessoas, desses homens que voltavam de uma viagem, estavam cansados. Estavam pensando, vou chegar em casa, vou descansar, vou rever minha família. Mas quando chegam lá, não tem mais nada. Está tudo queimado. E também não encontra sua família. Aqui está relatando para nós, olha. Se você olhar no versículo 2, tinham levado mulheres que lá se achavam. E diz, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Nós sabemos disso, né? Porque quem escreveu relatou. Só que não, Davi e seus homens não tinham essa informação ainda. Como é que estava o coração deles? O que podia se pensar? Onde estão? O que aconteceu? O que fizeram com a minha família? Se queimaram tudo, onde é que estão? Eles não sabiam onde estavam. E diz a palavra aqui, olha, que eles choraram. No versículo 3 diz que os homens encontraram tudo queimado. No versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Você pode imaginar o sofrimento desses homens, não é? Eles choraram e choraram e choraram até não ter mais forças para chorar. Tamanho era o desespero, tamanha era a aflição, a angústia, por não saber o que havia acontecido. Quem fez isso? Cadê minha família? Só que não era apenas Davi, todos os seus homens, todos estavam passando pelo mesmo sofrimento. Amém, amados? Não dava para consolar, porque todos precisavam ser consolados. Mas a palavra diz aqui, que Davi, no finalzinho, no versículo 5, que levou a sua família, levou suas esposas, seus filhos, e no versículo 6, Davi muito se angustiou, porque além dele haver perdido a sua família, o povo queria apedrejar, falavam em apedrejar Davi, porque pensavam, Davi é culpado disso, porque Davi nos conduziu. E diz assim, que Davi, porém, se reanimou, diga comigo, se reanimou no Senhor, seu Deus. Amados, nós vemos que na nossa vida também, há momentos que existe angústia, existe tristeza. Existem momentos de dor, momentos de sofrimento. Mas a palavra diz que nós podemos chorar, o choro pode durar uma noite, pode durar um tempo. Mas Deus sempre vai trazer alegria pela manhã. Deus sempre vai trazer um dia diferente para mim e para você. Porque nós confiamos no Senhor. E a palavra diz que Davi se reanimou. Davi foi buscar ao Senhor. Davi foi louvar a Deus. Porque Davi era um homem que louvava a Deus sempre. Se você ler aqui os salmos, a maioria dos salmos são de Davi. Porque Davi compunha, ele cantava cânticos novos que o Espírito colocava no coração de Davi. Cada situação era um motivo de louvor.
Cada momento Davi transformava aquilo em louvor a Deus. E Davi se reanimou. Ele estava desanimado. Davi estava angustiado, diz a palavra. Davi tinha chorado até não ter mais forças. Mas ele se refugiou em Deus. Ele foi colocar a confiança dele lá no Senhor. Posso ouvir um aleluia? Não precisa de você abrir. Mas no Salmo 3, Davi fala de uma situação assim. Ele diz para Deus: Senhor, como cresceram os meus inimigos? São muitos aqueles que dizem de mim. Não há para eles salvação no Senhor. Não há Deus que pode salvá-lo. Mas ele diz assim: porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha força, aquele que exalta a minha cabeça. Quem está chorando está cabisbaixo. Quem está chorando não tem ânimo. Quem está chorando, quem perdeu, quem teve uma perda tão grande, não tem quem o console, ele está ali sozinho, está aflito. Mas ele buscou refúgio no Senhor. E Deus disse: serei contigo. Davi se reanima, porque ele sabe, o Senhor está comigo. Quando o Espírito de Deus vai se movendo em mim e em você, meu irmão, como moveu-se em Davi, Deus manifesta o Espírito Santo sobre a tua vida. No momento da tua angústia, a Bíblia diz: no dia da tua angústia, invoca-me, diz o Senhor, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Quem já leu esse versículo? Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Clama a mim, responder-te-ei. Salmo 18, ele diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor ouviu e penetrou os seus ouvidos. Aleluia. Quando nós clamamos ao Senhor, no dia da angústia, nós invocamos o Senhor nos ouve. E lá do seu tabernáculo, lá dos seus aposentos, lá do seu trono, Deus envia socorro, Deus envia livramento. E Davi se reanimou no Senhor. Meu irmão, em momentos que nós ficamos mesmo prostrados, mas é para nós nos levantarmos. Se a tristeza vier contra você, se por um caminho o inimigo vier contra a tua vida, você vai se levantar, e por 7 caminhos o inimigo vai bater em retirada. Sabe por quê? Porque o poder do Espírito Santo que é colocado sobre nós é 7 vezes mais, no mínimo, contra o teu inimigo. No mínimo 7 vezes mais é o poder de Deus sobre a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus aí. Deus coloca poder sobre a tua vida. E veja só, Davi se reanimou no Senhor. E mais uma coisa ele fez, olha. Versículo 8. Ele consultou a Deus, ele pediu direção para Deus. Senhor, me conduz agora. E ele diz assim: consultou Davi o Senhor dizendo: perseguirei o bando? Vou alcançá-los? E o Senhor respondeu: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Veja, Deus falou para ele: vai, persegue. Ele não sabia para onde começar, mas ele ia. Vai, porque você tudo vai libertar, vai trazer tudo de volta. Ou seja, tudo aquilo que foi levado, tudo aquilo que foi arrancado, a alegria que foi levada, a alegria vai voltar. A bênção vai chegar. A falta vai ter um ponto final, porque Deus vai trazer abundância de alegria. Aquilo que foi queimado vai ser restituído. É o poder de Deus. Quem crê, diga aleluia. Na minha e na sua vida, meu irmão, tem coisas que vão ser restituídas ainda. Não pense que acabou. Não. Deus diz: ainda tem tempo na tua vida. A unção não passou. A unção vai crescer dentro da tua vida. E aquilo que você pensou que perdeu já passou. Não, o tempo não passou. Ainda há tempo. A bênção vai chegar na tua vida completa. Davi disse: persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de os destruir. Aqui Davi vai. Ele consulta ao Senhor. Quando nós buscamos a direção de Deus para a nossa vida, amados, não tem erro. Deus vai cumprir a palavra dele na nossa vida. Mas olha, continua lendo. Davi foi sozinho? Não, olha o que diz aqui no versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os seus, e os 600 homens que com eles se achavam, todos foram. Quantos eram? 600 homens. E chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição.
pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Veja, amados, eram 600 homens, eles estavam animados, Davi estava fortalecido no Senhor, e aqueles 600 homens ganharam força e vigor e ânimo com as palavras de Davi, certamente, e foram juntos. Mas veja lá, que quando eles chegam a uma certa posição, eles ficam no ribeiro de Bessor. 200 não conseguem mais, porque estão tão cansados. E a palavra de Deus nos mostra aqui que eles ficaram. Mas a Bíblia diz que 400 continuaram com Davi. Eu e você somos esses que não paramos, amém, amados? Quem aqui vai continuar? Levanta a mão. Glória a Deus. Há uma promessa de Deus para mim e para você. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não sei de onde aqueles 400 tirou força. Hoje nós sabemos, foi o Senhor, né? Há momentos, meu irmão, que você não sabe como é que eu vou continuar. Você pensa, mas não tem mais jeito. Mas o Senhor te fortalece. O apóstolo Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Deus falou para Josué, ser forte, ser corajoso. Ser forte e ser corajoso. Deus está falando para mim e para você, seja forte. Força, anima-te, eu sou contigo. Não temas, eu te seguro pela tua mão direita, eu te sustento. Deus está te sustentando de pé aí, no nome de Jesus. Deus está fazendo você se movimentar com velocidade, hein, meu irmão? O vento pode estar soprando forte, mas o Senhor vai na tua frente. Deus sempre vai à frente do seu povo. Aleluia. Você imaginou lá, dá uma paradinha aqui, mas quando o povo saiu lá do Egito e está caminhando pelo deserto, haviam pessoas de todas as idades. Esses aqui pararam, não é porque eles eram pessoas mais velhas, não está dizendo isso, mas disseram que eles estavam cansados. Mas veja lá, quando eles saíram do Egito, haviam jovens, haviam crianças, haviam velhos. Mas a Bíblia diz, não havia nenhum inválido entre eles. Mas eles estavam levando crianças, estavam levando animais, era uma mudança gigantesca no deserto. Não tinha estrada, era no meio da areia, no meio das dunas ali, no meio daqueles montes de areia, o sol escaldante ali, que estavam saindo, estavam ali, e veja lá, Faraó perseguindo, com os seus melhores instrumentos de guerra, geração top de linha, carros e cavalos de guerra, homens bem treinados, preparados para a batalha, mas Deus não permitia eles alcançar o seu povo. Deus fez emperrar os carros de Faraó na areia, mas o povo de Deus andava com velocidade. E Deus colocou uma nuvem de proteção. Deus começou a refrigerar o seu povo e a guardar o seu povo. E Deus sempre faz assim, meu irmão. Diz aqui que aqueles 400 continuaram. Diga, eu vou continuar. Deus é por nós. Quem será contra nós? E logo, meu irmão, Deus mostrou mais uma direção. Surge lá no meio do caminho um homem que estava onde? Estava juntamente com aquele bando. Mas o homem ficou doente. E o seu Senhor o deixou ali, justamente no caminho de Davi, com todas as informações que ele precisava. Deus manda informações preciosas, amém, amados? O inimigo vai ter que dizer onde é que está. O inimigo vai ter que entregar as informações. Porque aquilo que era segredo no mundo do Espírito, Deus revela para mim e para você. Deus revela os projetos do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa família. Aquelas famílias estavam presas, mas Davi e o povo, seus homens, iam lá libertar aquelas famílias. Quem quer a libertação de sua família aqui, diga aleluia. Diga, Deus está lutando com você. Deus está lutando com você, diga aí. Aleluia. E veja, amados, aquele homem exatamente, ele está desfalecido. E aqui eu vejo Davi exercendo uma palavra que Jesus ensinou. Olha, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Davi deu pão, deu água e deu até sobremesa aqui, você viu? Doce de figo. Deu passas para eles. E perguntou, você pode me conduzir? E ele conduziu. Ele levou exatamente onde estava. Quando chegou lá, estavam os inimigos desfrutando
daquilo que era do povo de Deus. Estava se alegrando com o despojo, porque eles haviam passado por vários lugares, levado riquezas. E veja lá, eles estavam juntando as riquezas para devolver para o povo de Deus. Quando ele chega ali, diz a palavra, olha, descendo os guiou, versículo 17. Vamos ler junto? Davi os feriu, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles, somente moços, 400 moços que fugiram em camelos. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado, tudo que eles haviam tomado. Também salvou suas 2 mulheres. E não lhes faltou nenhuma, coisa alguma, nem coisa grande, nem coisa pequena. Aleluia. Nem seus filhos e nem suas filhas, nem despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também trouxeram o gado, as ovelhas, diante do rei Davi. Meu irmão, não faltou nada. Deus não permite nem uma agulhinha ficar lá na mão do inimigo. Você concorda em deixar alguma coisa na mão do inimigo? Davi trouxe tudo. A nossa oração deve ser essa: eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar tudo que é meu, tudo que o Senhor prometeu, eu vou tomar posse. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Está dizendo o que, meu irmão? Aquilo que o diabo prendeu, aquilo que o diabo roubou, colocou atrás de suas portas, a igreja tem poder para quebrar aquelas portas e trazer de volta, em nome de Jesus. Estava preso lá, eles foram, trouxeram de volta. Veio tudo novamente aquilo. Nada ficou para trás. Aleluia. É tão maravilhoso aqui. Eu quero que você leia novamente o versículo 10. Porque enquanto eu estava vindo para cá, Deus me mostrou esse versículo. Eu não tinha prestado atenção nesse versículo. Mas Deus falou: leia esse versículo novamente. Olha o versículo 10. Davi, porém, versículo 9 e 10. Partiu Davi, ele e os 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram os... Agora o versículo 10 ele diz: Davi, porém, 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. Agora eu quero que você adianta um pouquinho aí, versículo 21. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e o povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, o saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que Deus nos deu, com o que o Senhor nos deu, mas nas mãos, com o que Ele nos deu, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porém, qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte daqueles que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto direito em Israel até o dia de hoje. Olha que bênção, meu irmão. Aqueles que foram impedidos pelo cansaço e não puderam continuar, mas eles tiveram uma missão importante. Ficaram cuidando da bagagem. Ficaram cuidando. E eu vejo uma coisa: a igreja é formada é um corpo. Eu e você fazemos parte desse corpo. Há momentos que uns estão cansados, mas aqueles que estão fortalecidos, eles vão estar em oração. E a tua oração vai fortalecer os enfraquecidos. Porque logo aqueles estão restabelecidos. Meu irmão, se algum momento da tua vida você cansou,
e você teve que parar porque estava tão cansado. Veja, a presença de Deus te guarda, o maligno não te toca, mas guarda aquilo que você recebeu. Eles guardaram uma bagagem. Você também recebeu uma bagagem do Senhor. Você tem bagagem no Senhor, você tem comunhão com Deus, você tem experiência com Deus. Na tua bagagem tem experiências com Deus? Quem tem experiências com Deus na bagagem, diga glória a Deus. Por isso a Bíblia diz, meu irmão, você às vezes vai, por um momento talvez está enfraquecido, mas levanta. Davi esteve, mas ele se refugiou, se recobrou ânimo no Senhor. E a Bíblia diz, se o justo cair não ficará prostrado, o Senhor o levantará. Aleluia. Então o Senhor te renova nessa noite, em nome de Jesus. E eu louvo a Deus, se você está aqui nessa noite, está me ouvindo, está dizendo, mas eu estou cansado. O Senhor te renova nessa noite. O Senhor te fortalece. E Deus acrescenta a mesma herança, a mesma bênção sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Então veja, o amor de Deus foi tão grande que Davi reconheceu que aqueles homens foram impedidos pelo cansaço, mas eles eram homens fiéis. E você é essa pessoa que tem encontrado também no Senhor essa bênção, essa herança do Senhor. Amém? Convido você para ficar de pé aí no teu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos agradecer ao Senhor, porque o nosso Deus tira toda angústia, toda tristeza. Deus coloca alegria. Eu sei que aqui estou falando com um povo muito alegre, porque desde o início, no momento que eu entrei nessa porta, que já no começo do culto, vi muita alegria derramada aqui. E o Senhor conhece teu coração aí, meu irmão. Deus está te enchendo de muita alegria. Se você chegou aqui alegre, vai sair mais alegre ainda. Mas se alguma coisa está lá entristecendo teu coração, a Bíblia vai encher teu coração de alegria e de força, que é uma herança no Senhor. O Senhor diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai receber o livramento, vai ser salvo. A salvação vai te encontrar. O livramento vai te encontrar, ou seja, tudo aquilo que foi tirado vai ser restituído em nome de Jesus. Levanta a tua mão aí, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus por essa palavra, que Deus está cumprindo essa palavra na nossa vida hoje. Senhor, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor nessa palavra, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus grandioso. É o Senhor que ungiu Davi, é o Senhor que levantou Davi naquele dia de grande tristeza e de angústia, naquele dia de incerteza, Senhor. O Senhor colocou no coração de Davi uma palavra e disse a ele, vai, porque tu os alcançarás e tudo trará em restituição. E assim como o Senhor falou, o Senhor cumpriu, ó Deus. E nós te louvamos, porque a tua palavra se cumpre também aqui nessa noite. O Senhor vai acrescentando, vai restituindo alegria, vai restituindo as forças ao cansado, ó Deus. Aquele que ficou paralisado, ó Deus, por algum motivo, ó Deus, nessa noite o Senhor está colocando ânimo novo em nome de Jesus, erguendo a força, alargando a visão agora, ó Deus, e colocando a tua glória, Pai, em o nome de Jesus. Diga assim, Senhor, eu recebo nessa noite, eu recebo essa palavra, não como palavra de homem, mas a palavra do Senhor. E eu creio que na minha vida e na minha família, o Senhor coloca proteção, Deus. O Senhor coloca a tua glória. E a alegria completa na minha casa. A alegria da salvação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família honraremos ao Senhor sempre, porque a minha casa é casa de oração. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Recebe, meu irmão, na nossa família é uma bênção. A nossa família está guardada pelo poder de Deus. Há uma unidade aqui, eu e você somos a família de Deus. Por isso, veja, olha para o lado aí um pouquinho, dá uma olhadinha para essas pessoas que Deus colocou na tua vida. Você não é uma pessoa sozinha, não, você tem uma família de vencedores. Quando um está fraco, o outro ajuda. E quando você se encontrar às vezes enfraquecido, olha, pode contar. Diga para o teu irmão, conta comigo. Aleluia. Diga para ele, eu conto com você, meu irmão. Somos um corpo unido em amor. Aleluia.
Quando você chegar lá na tua casa, nessa noite, esses dias lá em Miguelópolis nós fizemos esse propósito, né? Terminou o culto e eu disse: quando você chegar na tua casa, ore com a tua família, lá na tua casa, mas louva a Deus, porque está tudo bem lá, e a glória de Deus está lá. E, meu irmão, se não tiver tudo muito bem, como você está dizendo, vai ficar, no nome de Jesus, porque a unção de Deus está na sua vida, e tudo que o Senhor falou vai restituir lá. Você que está na sua casa aí vai recebendo dessa bênção. A igreja está orando por você agora. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos aqui na tua presença cada uma dessas vidas, a vida do Tiago Viana, ó Deus. Te louvamos pela glória do Senhor na vida dele, também pela vida do Arthur Elias, lá em Conceição, ó Deus. Te louvamos porque a glória do Senhor está curando, está libertando ele dessa enfermidade, dessa pneumonia. Vai curando os pulmões dele, ó Deus, em o nome de Jesus. É uma criança, é um bebê, Senhor, mas é amado do Senhor, já é herdeiro do teu reino, ó Deus. Começou a viver há poucos dias, meu Deus. Que o Senhor enche aqueles pulmões de vida, restitui, enche de glória, Pai, em nome de Jesus. Também na vida do Neivaldo, ó Deus, traz cura, traz libertação agora nessa vida, que toda enfermidade agora vai secando pela raiz, em nome de Jesus. Ó Deus, coloca a tua mão sobre ele, ó Deus, trazendo cura, trazendo salvação, em nome de Jesus. Também oramos pela cura da Eliane, lá em Jericoara, ó Deus. Também pelo Éder, em nome de Jesus, por essa causa que ele colocou diante do Senhor. Tu és um Deus justo, e a tua reta justiça resplandece sobre ele como o sol do meio-dia, meu Pai, no nome de Jesus. Também pela salvação e pela libertação do Eric, do Eduardo, em nome de Jesus. Cada um desses nomes que a tua igreja está apresentando ao Senhor agora, Deus, nós concordamos aqui em nome de Jesus. Manifesta teu poder, manifesta a tua glória, Pai. E nós te louvamos por todas as pessoas que estão agora recebendo essa palavra. Oh Deus, enche essa família, enche esse lar. Essa pessoa que está ouvindo agora, meu Pai, onde é que for, visita com a tua glória, em o nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Aleluia, diz glória a Deus.